Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que a gente vai trabalhar a aula de conjunções subordinativas. Com qual intuito? Trabalhar a parte das orações subordinativas adverbiais, obviamente, mas não só elas. Pois quando a gente fala em conjunções subordinativas, nós temos as conjunções subordinativas integrantes e as conjunções subordinativas adverbiais. As integrantes são aquelas que encabeçam a oração subordinada substantiva. E as adverbiais, obviamente, vão encabeçar a oração subordinada adverbial. Só que aqui nós vamos nos apegar mais à parte da adverbial. E eu vou deixar para a aula de orações subordinadas a parte das substantivas e das adjetivas. Afinal de contas, nas aulas de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, nós vamos pegar essencialmente as conjunções com os valores semânticos. Então, a conjunção coordenativa, a gente já viu, e agora a conjunção subordinativa adverbial, que a gente vai massificar ainda mais. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Quando forem as substantivas, eu vou ter conjunções subordinativas integrantes. E quando for uma conjunção subordinativa adverbial, obviamente vai encabeçar a oração subordinada adverbial. Olha aqui, quando você chegar, estaremos em casa. Quando você chegar, dá uma ideia de tempo. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E estaremos em casa seria o que a gente chama de oração principal. Agora, quero que chova amanhã. Repare que aqui eu tenho um que. E este que, ele pode ser uma porrada de coisa. Ele pode ser, como a gente já viu, lá na hora que a gente foi falar de correlação nas conjunções coordenativas, a gente mencionou o que da subordinativa adverbial. Quando? Quando antes dele tem um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Acontece isso aqui agora? Não, não acontece isso aqui agora. Ah, então ele pode ser o quê? Da oração subordinada adjetiva, quando este que é um pronome relativo. Só que para ser um pronome relativo, ele tem que fazer referência a quem? A um termo anterior. Está fazendo referência a um termo anterior aqui? Não. Ah, então ele muito provavelmente é uma conjunção integrante. E para eu ter certeza, basta eu pegar o que e toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Dá ou não dá para dizer quero isso? Dá. Então, mato que este que é uma conjunção integrante. Com isso, o quero vai ser a nossa oração principal e que chova amanhã vai ser a nossa oração subordinada substantiva. Aqui no caso, como o verbo querer é um verbo transitivo direto, pois quem quer alguma coisa, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, grava isso aqui que a gente vai ver agora, ó. Conjunções subordinativas integrantes podem ser substituídas por isso. Isso aqui, na verdade, é um macete, é um auxílio. Não é? Ah, ela é conjunção integrante por quê? Porque pode ser substituída pelo isso? Não, ela é conjunção integrante porque ela integra a oração subordinada substantiva, porque ela faz a ligação da oração principal à subordinada substantiva. Mas o macete da palavra isso é muito relevante, porque, na verdade, para e pensa. Essa oração subordinada, substantiva, ela está na posição de um substantivo. Então, eu poderia trocá-la por qualquer substantivo, como carro, moto, cadeira, sei lá, qualquer substantivo. Mas a gente coloca especificamente a palavra isso, porque a palavra isso, ao contrário, nos dá um macete muito bacana. Quando eu pego a oração toda e consigo trocar pela palavra isso, olha o isso ao contrário. Eu mato que ali tem uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante. Ah, Sidney, e quando ela é a tal interrogativa e mesmo assim é subordinada substantiva, é aí aquele i de interrogativa. E pronto.
e acabou. Então, o isso é perfeito. Agora aqui, ó, ela quer que você volte. Ela quer isso. Perguntei se todos estavam bem. Perguntei isso. Então, as principais conjunções subordinativas integrantes são o que e o se. O que é muito mais fácil de perceber, né? Ele está ali o tempo todo. Agora, o se pode ser confundido com a conjunção condicional. Pô, mas cá entre nós, existe alguma ideia de condição aqui? Não, nenhuma. Consigo pegar o se e toda a oração e substituir pela palavra isso? Consigo. Ah, então é um se, conjunção integrante também, e que encabeça uma oração subordinada substantiva. Aqui no caso, quem quer alguma coisa. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Neste contexto, quem pergunta, pergunta alguma coisa. Mais uma vez, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, a ideia é essa. A gente vai aprofundar esses valores sintáticos na aula de oração subordinada. Pois lá, eu vou mostrar como as orações subordinadas desempenham sintaticamente suas funções. Então, não vou fazer isso aqui agora. Eu só vou mostrar agora que existe a conjunção subordinativa integrante que encabeça a oração subordinada substantiva. Tudo que eu tenho para falar da oração subordinada substantiva, eu vou deixar para a aula de orações subordinadas. Aí lá, ó, eu massifico isso. Por hora, a gente já cai aqui para dentro das conjunções subordinativas adverbiais. Aí vamos lá, ó. Elas sempre vão ser classificadas pelo valor semântico. Então, na prova, muito provavelmente o avaliador nem vai perguntar a classificação da oração. Ah, oração subordinada adverbial, não sei o que. Ele só vai perguntar o valor semântico. Então, aqui, ó, na letra A, quando abri a porta, o barulho acabou. Ou seja, no momento em que abri a porta, o barulho acabou. Esse quando faz você pensar em tempo. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Com isso, a outra, obviamente, é a oração principal. Agora aqui, ainda que faça dieta, não emagreço. Nós estudamos a diferença da adversativa para a concessiva. Vimos que ambas indicam oposição. A diferença é que a adversativa enfatiza o argumento ao qual ela faz parte, e a concessiva minimiza o argumento ao qual ela faz parte. Então, quando eu coloco aqui, ainda que faça dieta, não emagreço, no final das contas, qual é a ideia mais forte? É a ideia de não emagrecer. Então, o ainda que minimizou a ideia de fazer dieta. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, que é uma oposição minimizada. Continuando. Bebi tanto que passei mal. Ah, galera, essa aqui, ó, é mole. Toda vez que eu tiver um que e nas orações anteriores existe um intensificador, como as palavras tal, tão, tamanho e tanto, eu terei sim uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, a causa, aqui no caso, é ter bebido muito e a consequência, ter passado mal. Então, a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, aqui, ó, que passei mal é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela, obviamente, que indica consequência. E a outra vai ser a oração principal. Agora aqui, está tossindo porque não se cuidou. Neste momento, reparem que eu também, mais uma vez, tenho uma relação de causa e consequência. Só que a gente sabe que a causa é a origem do processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Tanto que o avaliador, ele poderia dizer
que essa letra C aqui indica semanticamente uma consequência, mas ele poderia dizer que ela indica uma decorrência, pois decorrência é a mesma coisa que consequência. Agora aqui, este porquê, que normalmente ou é causal ou explicativo, e a gente viu muito bem que para ele ser explicativo, ele até confunde, porque toda causa é uma explicação, ele confunde. Mas você vai ver que ele vai ser explicativo quando tiver ordem. E aqui não tem ordem. Então aqui tem uma relação de causa e consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, qual é a causa? Não ter esse cuidado. E a consequência? Estar tossindo. Então aqui, este porquê é causal. Com isso, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E aqui, obviamente, vai ser a oração principal. Agora aqui, se precisar, telefone-me. Gente, este se, ele dá uma ideia de condição. Então, não é para me telefonar em qualquer situação, não. É só se precisar, tá? Ah, ele me telefonou, tá precisando de alguma coisa? Não. Ah, então, filho, não era para telefonar. Então, aqui, este se dá a ideia de condição. Então, oração subordinada adverbial condicional. Olha a próxima aí. Opa, deixa eu apagar para não ficar poluído visualmente. Vamos lá, galera, ó. E a voz agora quase foi, hein? E Sidney, feião tu fazer isso aí, ó. Gente, tô doente, ó. Vem aqui comigo, ó. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. A expressão a fim de, você sabe muito bem, você estuda isso em ortografia, ela ou indica finalidade ou indica afinidade. Só que a afinidade é exposta pela expressão a fim de junta, né? A fim junto. Quando eu coloco a fim separado, obviamente a finalidade. Tanto que muitas vezes dá até para trocar pela preposição para, que também pode indicar finalidade. Ó. Estudamos para que fôssemos aprovados. Então, este a fim de, por indicar finalidade, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial final, que indica finalidade. Agora, fiz tudo como você mandou. Galera, o como, ele é interessantíssimo. O como, ele na tua prova, ou vem como causal, ou vem como comparativo, ou vem como conformativo. E olha só como é que vai ser fácil identificar. Quando este como será causal? Quando ele aparecer no início da estrutura. Então coloca assim, ó. Como estava chovendo, não fui à praia. Reparem que aqui existe uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? A chuva. E qual é a consequência? Não ir à praia. Então este como, com certeza, é causal. Mas olha só como é que ficou fácil. Ele está no início da estrutura. Agora, e quando o como estiver ali pelo meio da estrutura? Ou será comparativo, ou será conformativo. Quando será comparativo? Quando eu conseguir pensar numa relação de igualdade. E quando será conformativo? Quando eu não conseguir pensar nessa relação de igualdade. Então vamos lá. Eu coloco assim. Romário joga como Ronaldo. Eu consigo pensar na relação de igualdade? São talentos similares? São. Então aqui este como é comparativo. Mas se eu colocar assim, ó, Romário joga como Filipão,
o orientou. Então, neste momento aqui, o Romário joga igual o Filipão joga igual o Romário? Não. Então, o Filipão, ele orientou, e o Romário joga conforme, segundo o Filipão orientou. Caraca, eu tô um velho, né? Romário e Ronaldo, mas isso aqui é a nostalgia, é a saudade, né? Pô, quem dera que o Cristiano Ronaldo jogasse na seleção brasileira e o Messi também, mas não dá, né? Hoje tá fraco, a seleção tá fraca, mas vai melhorar, vai surgir alguém bom aí no meio do caminho. Então vamos lá, ó. Vamos continuar. Pega aqui, ó. Fiz tudo como você mandou. Tá no início da estrutura? Não, então não é um como causal. Ele tá no meio. E agora, eu aqui consigo pensar numa relação de igualdade? Não, e sim de conformidade. Fiz tudo conforme você me mandou, segundo você me mandou. Então este como aqui é conformativo. Agora, sou forte como um touro. Uma comparação. Então agora este como é comparativo. Está igualando as forças da pessoa às forças do touro. E a próxima aqui, ó. À medida que cresço, engordo. Então, neste momento, eu tenho aqui, ó, uma estrutura proporcional. E aí, com isso, a gente mata mais uma vez a sequência que a gente apresentou lá na aula de classes gramaticais e que a gente retoma aqui. Nós temos as conjunções coordenativas e nós temos as conjunções subordinativas adverbiais. Ambas indicam valores semânticos. Nas coordenativas, eu tenho, ó, 5. A aditiva, que é aquela que indica soma, acréscimo, adição. A adversativa, que é aquela que indica adversidade, contraste, oposição. A alternativa, que é aquela que indica alternância. Eu tenho a explicativa, que obviamente é aquela que indica explicação. E eu tenho a conclusiva, que obviamente será aquela que indica a conclusão. Aí lá nas subordinativas adverbiais, nós aprendemos um macetinho, lá desde a época da escola, ó, C6FTP, para mostrar que são 6 conjunções iniciadas pela letra C, uma pela letra F, uma pela letra T e outra pela letra P. Então vamos lá, ó. Primeiro as 6 com a letra C. Nós temos a causal, nós temos a condicional, nós temos a concessiva, nós temos a consecutiva, nós temos a comparativa e nós temos a conformativa. Parece uma bobeira aquele negocinho ali, mas vou te falar, não é bobeira não. Você tem que saber que são 6 com a letra C, porque se você não souber, você fica meio perdido. Então aqui agora a gente matou. E o resto fica fácil. F é a final, T é a temporal e P é a proporcional. E aqui os próprios nomes nos dão as ideias. Então, a causal indica a causa, a condicional indica a condição, a concessiva indica uma concessão, que é uma oposição minimizada, a consecutiva indica uma consequência, a comparativa indica uma comparação, a conformativa uma conformidade, a final uma finalidade, a temporal indica tempo e a proporcional, obviamente, indica o quê? Proporção. Então, aqui são as 14 conjunções que a gente tem na NGB. Só que, por fora, não constando na NGB, nós temos 2, que são as locativas
e as modais. Aqui estão os exemplos, ó. Não pode haver honra onde tudo é corrupção. Então, aqui eu tenho uma locativa. Ela indica o quê? Lugar. E agora? Dançava sem que seus pés tocassem o chão. Ou seja, era o modo como ela dançava, sem que os pés tocassem o chão. Então, a estrutura modal. Galera, isso já foi cobrado em prova? Já foi cobrado em prova. Então, é bom saber? É bom saber. Agora, vou tranquilizar seu coração. Quase que de forma esmagadora, o que cobram de fato em prova são as 14 conjunções que estão registradas na NGB, na nomenclatura gramatical brasileira. Então, se você pelo menos dominar aquelas 14, ó, tá de bom tamanho. Agora vamos aqui começar a brincar com o que é redução e o que é desenvolvimento. Galera, a oração desenvolvida, obviamente, vai ser aquela que tem a conjunção, que o verbo foi flexionado, conjugado, e a reduzida não vai ter a conjunção, o verbo não vai ser conjugado. Então, vamos lá, vamos por partes com calma. Uma oração subordinada pode sempre estar desenvolvida, com conjunção e verbo conjugado, ou reduzida, sem conjunção e com verbo em uma forma nominal. O que seria o verbo numa forma nominal? São aquelas três estruturas: gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio com a terminação em NDO, particípio com a terminação em ado e ido e infinitivo com a terminação com Rzinho. Então aqui, ó, mesmo estudando, não entendi quase nada. Neste momento, reparem que eu tenho aqui, ó, uma estrutura NDO. Ou seja, eu tenho uma estrutura em gerúndio. E aí observe que eu tenho duas ideias, de certa forma, contrastantes. A pessoa estudou e ainda assim não entendeu nada. Então aqui, o que ficou mais relevante? Não ter entendido nada. Então essa ideia aqui é minimizada, não é? Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. No final das contas, eu vou ter que tentar pescar a ideia trabalhada. Olha a próxima. Ao abrir a porta, vi o acidente. Galera, preposição a, mais artigo, mais verbo no infinitivo. Ideia de tempo. Então aqui, ó, quando abri a porta, vi o acidente. Assim que abri a porta, vi o acidente. No momento em que abri a porta, vi o acidente. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal. Só que agora, olha o verbo, no infinitivo. Então, reduzida de infinitivo. Depois, terminado o trabalho, poderão sair. Eu sei que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial. Aí eu vou deixar aqui o espaço semântico. Eu sei que ela é terminada em ado. Então, isso daqui é um particípio. Então, ela é reduzida de particípio. Agora, aqui, a ideia semântica, ela é complicada, porque valores semânticos são sempre fronteiriços, e vocês vão ver que ideia de tempo e de condição batem, muitas vezes, por incrível que pareça. Então aqui, ó, terminado o trabalho, poderão sair. Eu poderia pensar, desenvolvendo, quando terminarem o trabalho, poderão sair. Ou então, se terminarem o trabalho, poderão sair. Então, como ela não foi desenvolvida, e eu não tenho mais contexto, eu aqui posso dizer que ela pode ser adverbial temporal ou condicional. Obviamente, reduzida de particípio. E a mesma coisa acontece aqui agora, ó, precisando de ajuda, telefone-me. Só que nesse momento agora,
eu tenho reduzido de gerúndio. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial. Vou deixar o espacinho semântico e vou dizer que ela é reduzida de gerúndio. Neste momento, olha a ideia aqui. Precisando de ajuda, telefone-me. Eu posso pensar, se precisar de ajuda, telefone-me. Ou então, quando precisar de ajuda, telefone-me. Então, eu tenho mais uma vez a ideia de tempo e a ideia de condição. Então, vocês vão ver que a ideia de tempo e de condição são muito fronteiriças. Então, aqui, ó, poderia ter tempo ou condição. Então, poderia ser uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio, ou uma oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio. E aí a gente conseguiu entender qual é a diferença da reduzida para desenvolvida. Galera, a desenvolvida vai ter conjunção e o verbo vai estar conjugado. A reduzida não vai ter a conjunção e o verbo não estará conjugado, aparecendo obrigatoriamente em uma das formas nominais do verbo, que é o gerúndio com a terminação em NDO, particípio, terminação em ado e ido, ou então infinitivo com aquela terminação em Rzinho. Aí agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar um pouco com as classificações em várias frases que eu coloquei aqui para vocês, ó. Deixa eu beber uma aguinha aqui para a voz não falhar. Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas. Então, ó, número 1. Você passou na minha vida como um vadio vendaval. Então, aqui eu tenho uma ideia de comparação. Então, aqui, ó, comparação. Se eu vou classificar as orações, eu vou dizer que ali eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, é porque está faltando espaço, a gente está pegando o valor semântico da classificação, tá? Na 2, e depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. Aqui a gente tem duas. Essa primeira, com depois que, nós temos uma ideia de tempo. E essa daqui, com o se, nós temos uma ideia de condição. Então, aqui, condição. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal e aqui uma oração subordinada adverbial condicional. Depois, quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. O já que é sempre causal. Então, ali eu tenho uma oração, vou botar aqui causal, ó. Eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. 4. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus caminhos. Na verdade, aqui é uma música do Roberto Carlos, e aqui não é caminhos, né? É carinhos, né? Deveria ser assim, ó. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos. Ou será que é o contrário? E embora eu já conheça bem os seus carinhos, me envolvo e sou tragado pelos seus caminhos. Aí agora eu fiquei na dúvida, só revendo aí para ver. Mas o embora é uma concessiva. Então aqui, galera, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Continuando. Onde andei, não deu para ficar, porque aqui é o meu lugar. Onde não é uma ideia de lugar? Então, aqui eu tenho uma locativa. Seria, teoricamente, mesmo por fora da NGB, uma oração subordinada adverbial locativa. Agora, porque aqui é o meu lugar, parece muito uma explicação. Eu sei, cara, que isso confunde. Isso confunde até professor de língua portuguesa, confunde todo mundo. Só que aí olha a essência. Tem uma ordem? Não, não tem ordem. Então, ali, muito provavelmente, vai ter uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? É aqui não ser o meu lugar. E a consequência de aqui não ser o meu lugar? Não vou ficar. Então, aquele porquê é causal. Então, eu teria uma oração subordinada adverbial causal. Depois, aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam os frutos. Essa daqui era a mais difícil.
Porque o cara pode confundir com condição. E não é condição. Repare que a condição é a criação de uma coisa para a realização de uma outra. Então, ó, se você me der 10 reais, eu deixo você passar. Então, eu crio uma condição para a realização de uma outra coisa. Aqui, a coisa já está acontecendo. O cara já está brincando, ele vai ficar ali até a hora que alguém trouxer um fruto. Até o momento. Então, aqui, ó, aguardaremos, brincaremos no regato até o momento em que nos tragam frutos. Então, a ideia ali é temporal. Então, aqui, a ideia de tempo, eu teria uma oração subordinada adverbial temporal. Depois, ajoelhou-se porque estava curada. Essa daqui é interessante, ó. Essa daqui é interessante, ó. Eu poderia ter ajoelhou-se porque estava curada, mas poderia ter ajoelhou-se porque fosse curada. Geralmente a nossa confusão em relação ao porquê é se o porquê é causal ou explicativo. E aqui na primeira você vai ver que não tem uma ordem, não é ajoelhe-se. Então aqui se não tem ordem, provavelmente é um porquê causal. E é de fato um porquê causal. Então a causa é a cura e a consequência é se ajoelhar. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E existe essa relação de causa e consequência. Agora aqui, ajoelhou-se porque fosse curada. Este porquê não é causal. Este porquê é final. Aqui eu vou ter uma oração subordinada adverbial final, que vai indicar, obviamente, a finalidade. Mas caramba, qual é a diferença? Vamos lá. Quando eu digo ajoelhou-se porque estava curada, a pessoa já está curada. E por essa bênção, por essa graça, ela está ajoelhando ali como forma de agradecimento. Agora, ajoelhou-se porque fosse curada, a pessoa ainda está doente. Então ela está ali rezando para ser curada. Ou seja, com o intuito, com a finalidade, com o objetivo. Tanto que daria para pegar este porquê e trocar pela preposição para, que indicaria uma ideia de finalidade também. Então eu poderia dizer, ajoelhou-se para que fosse curada. Então agora eu matei que existe a possibilidade do porquê também indicar finalidade. Agora voltando aqui, ó. Esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Galera, quando eu tenho o tanto que, eu sei que o que vai ser uma consecutiva, vai indicar consequência. Agora, quando eu tenho tanto quanto, é uma comparação. Pode ver aqui, ó, esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Então, eu estou comparando o dia anterior àquele dia. Então, aqui é uma comparação. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. E eu botei em cima, né, aqui embaixo. Comparativa. Já embaixo, ó, esforçou-se tanto que alcançou o seu objetivo. Olha a ideia de consequência. A causa é o fato de ter se esforçado muito. E a consequência, ter alcançado seu objetivo. Então aqui é uma consecutiva, que é aquela que indica consequência. Depois, quanto mais pensa, mais nervoso fica. Olha a ideia de proporção. Quanto mais come, mais fofinho fica. Eu e o meu amigo Nosney, a gente está ficando fofinho. Aliás, o Nosney é mais fofinho que eu. Agora aqui, ó. Quanto mais pensa, mais nervoso fica. Ideia de proporção. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Agora, está no Rio desde que terminou a faculdade
e ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. O desde que, numa, indica tempo e no outro indica uma condição. Vamos lá, é possível? É possível. Olha a primeira. Está no Rio desde que terminou a faculdade. Está no Rio desde quando terminou a faculdade. Então, se eu consigo pegar o que e trocar pela palavra quando, eu mato que este desde que é um desde que temporal. Então, aqui, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Já na outra, ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Ele só vai ganhar se terminar a faculdade. Caso termine a faculdade. Então, este ainda aqui é condicional. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Agora, continuando. Primeira questão que a gente tem para trabalhar aí, ó. Eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca. A oração grifada traz uma ideia de... Galera, aqui ficou fácil, porque eu sei o que é o conquanto. E o conquanto é uma concessiva. Então, o gabarito é a letra E. Mas cá entre nós, se você não tiver gravado as conjunções, e aí não adianta. Eu poderia mostrar todas as conjunções aqui para vocês, gente. Todas. Você vai ver na videoaula e pronto, e acabou. Já era. Então você tem que de fato pegar um material com todas as conjunções e ó, decorar, anotar. Não é só visualizar, é anotar, 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 anotar. Quanto mais você anota as conjunções, mais você massifica. Então, o conquanto é igual a malgrado, é igual a embora. Então aqui é a ideia de concessão, gabarito, letra E. Continuando aqui nossa pegada. No trecho, ao tempo de Pilatos e de James Joyce. Porra. Aliás, James Joyce foi um escritor sensacional. Ele fez uma intertextualidade com a Ilíada do Homero. Só que ele fez uma brincadeira. O James Joyce ele criou um livro chamado Ulisses, que era o Odisseu, o Ulisses. Para quem não sabe, foi o cara que deu a ideia do cavalo de Troia. Lá no filme Troia, tem o cara que deu a ideia do cavalo de Troia, que ele olha o cara fazendo assim, é para quem? Para o meu filho? Então aquele cara se chama Ulisses. A Ilíada é sobre esse cara. E ele fica 40 anos, né? Ele é o Odisseu, viajando. E o James Joyce escreveu um livro maravilhoso. Se você tiver oportunidade, leia Ulisses. Muito bom. Então aqui, ó. Ao tempo de Pilatos e James Joyce, a linguagem virtual estava longe, mas além da realidade física, a palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e da perenidade da comunicação. Em os termos negritados, acima tem respectivamente, então tem que seguir a sequência, a equivalência de. Galera, ao tempo só pode ser o quê? Tempo. Não tem nem o que discutir. Mas só pode ser o quê? Oposição ou adversidade. Contraste. E além da, só pode ser uma ideia de soma, de adição. Então vamos ver. Letra A e A, só pode ser a letra C. A letra C é a única que começa com tempo. Então, ó, tempo, adversidade e adição. Gabarito, letra C, não tem nem o que discutir. Próxima questão aqui, ó. No texto, lê-se: a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. O termo negritado, segundo Cunha e Sintra, 2009, tem o valor de 1 ou A. Por que 2009, galera? Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. É a época em que foi feita a gramática do Lille Sintra e do Celso Cunha. Então, eles não fizeram mais, né? Morreram. Acabou. Então, a última versão foi em 2009. Então, aqui, ó. Nesse momento, tem as opções aqui, ó.
Mas vamos lá, vamos destacar para ver o que o cara vai falar ali direito. Ó, a língua que falamos é um bem se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. Esse se, obviamente, é uma ideia de condição. Então vamos lá, letra A. Construção linguística que apresenta relação de causa, relação causal. Não. Letra B. Sintagma com sentido opinativo que apresenta uma relação comparativa. Não. Letra C. Conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. Sim, a condição tem valor hipotético. E letra D. Vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia a outra, como se fosse soma. Não. Então aqui, gabarito, letra C. Bonitinha essa questão, né? Ela até assusta o candidato, mas na verdade ela é simples. Agora, questão 4. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade, assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia. Surgiu a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. A substituição de quando, porquê, altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Essa questão aqui é uma questão para julgar o item certo ou errado. E este aqui, vermelhinho aqui, eu coloquei, porque lá na prova não tem destaque nenhum, então o cara tem que tomar cuidado para entender até o que está pedindo. Mas ele diz assim, a substituição de quando pelo que, então eu vou tirar esse quando e vou colocar o que, altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Então vamos lá. Lembra que eu disse, na hora que a gente estava fazendo aqueles exercícios de fixação, que o desde que poderia ser condicional ou então temporal? Bastaria eu tirar o que e colocar o quando? Então aqui dá para eu dizer, encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde que as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Então aqui tanto faz o desde que ou desde quando. Ambas as construções vão indicar uma ideia de tempo, obviamente. Então vai ser ali encabeçado uma oração subordinada adverbial temporal. Então não tem o menor problema trocar o desde quando pelo desde que, assim como não tem o menor problema trocar o desde que pelo desde quando, obviamente quando indicar a ideia de tempo. Então aqui a questão está dizendo que traz uma transgressão e não traz, porque a questão, aliás, o texto continuaria perfeito e com a mesma ideia de tempo. Então essa questão 4, ela está errada. E para finalizar aí, galera, uma ideia bem bacana, ó. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu sei que isso daí é meio complicado, né? Porque você pensa assim, caramba, mas tem coisas que não dá para sonhar. Mas pensa comigo, sonhe sempre grande. Não sonhe pequeno, não. Sonhe grande. Porque quando você sonha pequeno, você até pode conquistar aquele sonho ali, mas ainda assim é muito pequeno. E quando você sonha grande, você pode até não conquistar aquele sonho grande. Você vai parar no meio do caminho, mas ainda assim, muito provavelmente, você vai conseguir coisas maiores do que aquela pessoa que só sonha pequeno. Então, sonhe grande, mas faça por onde também. Fique só sonhando. Igual uma vez que eu li uma anedota que o cara pedia para o santo da guarda dele fazê-lo ganhar na Mega Sena. Todo dia pedia, 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 até que um dia o santo falou assim, porra, miserável, joga pelo menos. Então o santo até queria que o cara ganhasse, mas ele nem jogava. Então como é que tu pode sonhar uma coisa se você não faz por onde? Eu não posso sonhar em ganhar na Mega Sena se eu não jogo. E eu não posso sonhar, por exemplo, em passar num concurso público da Receita Federal se eu não estudo. Na prova da Polícia Federal, se eu não estudo. Eu tenho que estudar para conquistar o objetivo de passar no concurso público. E, gente, o nosso contato é muito estreito. Qualquer dúvida, a gente pode sanar pela internet. Eu já deixei meu contato aqui com você. Eu deixei meu WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 9647-39463. E deixei meu Instagram, @professor Sidney Martins, tudo junto. E aí, não é só para tirar dúvida não, tá? No dia que você passar no concurso público, no dia que você for aprovado, no dia que você fizer aquele churrascão de posse,
pode me chamar. Aquele churrascão da aprovação, caraca, finalmente passei, pá, pode me chamar, tá? Se quiser mandar uma camisa também de presente, pô, professor, estudei contigo, aprendi tudo, passei em primeiro lugar. Pô, vai ganhar uma prata, né? Mandar a camisa, tamo junto, tá? Então, galera, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá